Olá, estamos aqui com Fernando Veloso, vice-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pela chapa do PSL com o Luiz Lima. Fernando foi 3 anos chefe de polícia aqui do Rio de Janeiro, Polícia Civil, e vai conversar um pouco com a gente do combustível sem imposto. Tudo sob controle, Fernando? Tudo sob controle, ou melhor, não está sob controle. O que a gente está tentando é efetivamente assumir o controle e trazer a situação do Rio para uma situação melhor. Diga lá. Isso aí. Aqui, nós, como Combustível Sem Imposto, temos uma proposta muito simples. A gente acha que a máquina é grande demais, recebe dinheiro demais e não volta para o cidadão. Então, a proposta é clara. Vamos reduzir a máquina para o cidadão ter mais dinheiro no próprio bolso. Isso vai voltar no imposto do combustível. Então nós queremos acabar com a estabilidade do funcionalismo público e demitir 500 mil servidores federais lá na União, para a gente poder dar gasolina e etanol a R$2 para o cidadão. O que você acha dessa ideia, Fernando? Olha, Alexandre, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, o imposto tem esse nome, é chamado imposto porque é obrigado, porque se fosse facultativo ninguém pagaria. Isso aí eu não pagaria, nem você pagaria, ninguém pagaria, mas a gente tem que submeter ao que a lei determina, ao que a lei estabelece. E a gente precisa do imposto. Agora, a gente também precisa de um imposto que ele seja bem empregado. Então, hoje, quanto mais imposto você tem, não quer dizer que vai haver mais retorno para o cidadão, para o destinatário. Porque o imposto existe por causa do cidadão. O imposto não existe por causa do Estado. O imposto não existe por causa do político. O imposto ele tem que existir porque tem algumas demandas que o Estado precisa atender e aí ele precisa desse recurso que é o imposto. Disse isso, mas a gente, quanto menos imposto a gente tiver, melhor. A gente consegue, que a gente precisa ter, e aí eu acho que isso é um dogma, isso é como se fosse uma divindade que nós tivéssemos que adorar todos os dias, que pode parecer, ou melhor, isso pode não ser a solução para a gente resolver o problema e poder ter menos imposto, e a vida das pessoas poder avançar mais, sem essa interferência do Estado no nosso bolso, que é o seguinte, é transparência. Então a gente precisa de uma gestão melhor do recurso público? Precisa. O trabalhador, ele trabalha grande parte do ano só para pagar imposto. O empresário, ele tem que produzir renda, produzir receita por muitos meses para poder pagar só o imposto. Depois é que ele começa a pagar as suas despesas e ele tem alguma coisa em retorno. Então a gente precisa ter uma gestão melhor disso. Agora, para ter uma gestão melhor, a gente precisa ter transparência. E aí a gente está falando com o cidadão, e o cidadão precisa fazer a sua parte. Como cidadão, ele não quer pagar imposto, e está certo nisso. Como cidadão, ele quer pagar menos imposto, mas ele quer ter retorno. Ele quer ter saúde, ele quer ter educação, ele quer ter transporte, ele quer ter desenvolvimento, quer ter segurança. Para isso, o Estado precisa de recursos. Como é que a gente organiza esse jogo de interesses entre a necessidade do Estado e o interesse do cidadão? Com transparência, com a participação do cidadão. Então, como é formada uma tarifa, como é formado o imposto que é arrecadado com a venda de combustível? Que cidadão tem conhecimento disso? Qual o percentual que vai para a União Federal? Que percentual que fica no Estado? Você sabe? Deveria saber. Como é que é empregado? Esse dinheiro vai para onde? Ele vai para um caixa único? Ou ele vai ser designado especificamente para o transporte, para a saúde, para a educação? Esse conhecimento, então, movimentos como o teu são importantes porque levam essa informação para as pessoas. Então, as pessoas precisam ter conhecimento de como essa coisa funciona para elas saírem da zona de conforto em que todos nós, como cidadãos, estamos, que dizemos, eu não quero mais imposto, e está certo. O imposto é muito alto, e está certo. Mas o que precisa fazer para ter menos imposto? E aí o cidadão tem que dizer, eu quero mais dinheiro do imposto na saúde, ou eu quero mais dinheiro do imposto na segurança, ou tem muito dinheiro do imposto indo para o transporte, mas não está dando retorno ao segmento de transporte de cargas, por exemplo, as transportadoras, ou eles estão sendo sacrificados, ou eles deveriam pagar menos imposto. Essas decisões precisam deixar de ser tomadas dentro de gabinetes fechados, em que algumas pessoas que se consideram especialistas, ou até que são especialistas, decidem as nossas vidas. Então, movimentos como o teu fazem com que as pessoas olhem para essa questão, mas aí a gente vai dizer menos imposto, mas vamos dizer por quê, vamos dizer como, porque a gente também quer saúde, educação, segurança, né, transporte, desenvolvimento econômico, e para que isso aconteça, o Estado tem que participar. E o Estado, é bom que a gente diga aqui, o Estado não produz riqueza nenhuma, o Estado consome riqueza, né, e quem produz a riqueza somos nós. Então, quando o Estado está gastando dinheiro, quando o Estado está arrecadando imposto, ele está arrecadando o que é nosso. É o nosso suor, é o nosso trabalho
que ele está arrecadando. E ele tem que devolver isso para a gente de alguma maneira. Como é que ele devolve isso? A gente não acompanha as pessoas que a gente elege, a gente acha que a nossa missão como cidadão é no dia da eleição ir lá apertar um botão e aí acabou, a nossa missão não acabou, né? Se você votou em algum vereador, se você votou em algum prefeito, né? Você tem que acompanhar ele, acompanha o que ele está fazendo, que propostas, que projetos de lei os vereadores que você votou fizeram que ajudam ou atrapalham a gente a pagar menos imposto. A gente sabe que tem um âmbito restrito aí do município quanto a isso, mas é importante a gente dizer para o cidadão, para a pessoa que tem interesse nessa matéria, e todos nós temos, porque o imposto no combustível ele impacta tudo, você não precisa ter um carro, mesmo que você não ande de ônibus, mesmo que você não use avião, né? Mesmo assim a tua vida vai ser impactada pelo preço do combustível, porque ele vai onerar o arroz, o feijão, ele vai onerar a escola do teu filho, né? E o que você está fazendo, como é que você está participando? Então eu diria, Alexandre, para resumir, duas coisas essenciais para a gente ter menos imposto e para a gente ter mais, para ter assistência que a gente precisa ter do Estado. É a participação do cidadão e transparência. E nessa participação do cidadão ele tem que cobrar transparência. Ele tem que saber, imposto é uma coisa pública, não é uma coisa que é para ser mantida em 7 chaves lá que a gente não sabe como é que aquilo é utilizado. Aquilo se perde num amontoado, numa tsunami de números e que só os especialistas conhecem isso. Isso tem que ser traduzido, isso tem que ser decifrado para o conhecimento do cidadão comum. Aquele cara que tem um carrinho lá, vai encostar no posto de gasolina, vai mandar botar gasolina e vai pagar uma fortuna, metade, né? Metade do custo é só imposto. Essa pessoa precisa saber para onde vai aquela metade, por que vai, e aí ele vai ter os espaços que hoje estão mais facultados às pessoas, a participação da sociedade, para ele reclamar. Eu não concordo que essa parcela do imposto vá para tal lugar ou não. Eu acho que é assim que a gente vai resolver e a gente vai ter menos imposto, vai poder gritar, quero menos imposto, por isso que eu quero menos imposto, por isso que eu não devo ter mais imposto. Uma pergunta, você acha que o Estado brasileiro é grande demais, está no tamanho ou é pequeno? Olha, a maior parte da minha vida eu fui empresário, eu fui empreendedor, então eu tive vários negócios, né? Desde bar, restaurante, papelaria, casa de suco, enfim. E eu sempre sofri muito com a carga tributária que o empreendedor tem que comportar. Então isso desmotiva o empreendedorismo. Isso é muito pesado. A gente não dá emprego porque contratar uma pessoa traz uma série de ônus trabalhistas que já foi revisto em parte. Agora, eu acredito num Estado que seja um Estado enxuto, que não deixe de atender aonde o Estado precisa atender. Então tem questões como segurança, tem questões de saúde, né? Tem uma série de questões na própria educação que a gente não pode adotar um discurso totalitarista no sentido de que o Estado tem que estar completamente fora. Eu acho que não dá para a gente dizer isso. Agora, que a gente precisa de um Estado mais enxuto. O Estado não é bom administrador em qualquer dos níveis, ele não é. Eu sei disso porque eu fui da iniciativa privada, tenho quase 20 anos na Polícia Civil, né? Fui gestor da polícia por 3 anos, então eu vejo a dificuldade. O Estado como um todo, o Estado do poder público, ele não é bom gestor, então quanto menos ele assumir a gestão, melhor. Agora o Estado tem que ser o fiscalizador, o Estado tem que ser aquele que cobra, né? Então passar setores por completo para a iniciativa privada podem parecer positivos no primeiro momento. A gente pode falar aqui até do sistema penitenciário, por exemplo. A gente vive trazendo exemplos de cadeias, de prisões que são administradas pela iniciativa privada. Isso pode parecer positivo num primeiro momento, e eu também acho que é. Agora a gente tem que estudar para que isso seja feito de uma forma em que a exploração econômica, o interesse econômico não se sobreponha a outros interesses que o Estado precisa defender também. Então o Estado não pode tirar o abacaxi, né, do seu colo, vamos dizer assim, e largar no colo da iniciativa privada. Eu acho que ele pode fazer parcerias com a iniciativa privada, ele pode repassar a gestão, a administração do negócio para as mãos de empresários que sabem fazer isso melhor do que o poder público, mas ele ter sempre o poder da caneta para ele fiscalizar, para ele cobrar, para ele exigir que determinado serviço, né, ele seja prestado à população. Eu estou falando aqui do preso, para que ele seja prestado dentro dos padrões que o Estado estabelece, para que a gente não transforme aquilo ali numa máquina de fazer dinheiro, porque a gente sabe que tem outras coisas envolvidas e a gente conhece outros sistemas em que isso acabou se transformando num grande problema. Então acho que equilibrar isso, o equilíbrio para mim é a melhor solução. Mas ele está grande demais, está normal ou está pequeno? Olha, é uma pergunta ampla que você está fazendo. Numa visão
né, de quem tem a experiência que eu tive, tanto de fora quanto de dentro, eu acho que quanto menor for o Estado, né, o Estado como aparelho público, melhor. Quanto menor ele for, melhor. Então já está muito grande atualmente. Eu acredito que sim, me parece que sim. Eu acho que a máquina pública é uma máquina cara, ela é onerosa, né, ela custa muito dinheiro. E, como eu disse, o Estado, o poder público, ele não gera riqueza. O poder público, ele consome a riqueza que nós produzimos. Então, quanto menor for a máquina pública, melhor é. Então, vamos colocar uma hipótese aqui. A gente vai cortar o tamanho essa gordura que você concorda que está muito grande, mas nós vamos cortar somente em lugares que não sejam saúde, segurança, educação, meio ambiente, nem o Bolsa Família. A gente não vai cortar nisso, a gente vai cortar em outras coisas. Para a gente poder botar gasolina a R$2 para dona de casa, para o trabalhador, para ter comida e passagem mais barata. Nessa situação que a gente vai cortar, sem ser saúde, segurança e educação, que você colocou como fundamental, aí nesse caso você concorda com a nossa pauta? Sim ou não? Olha, você gosta de respostas diretas, né? Olha, eu concordo com o teu movimento, eu concordo com a tua pauta da gente pagar menos imposto, eu sou a favor de menos imposto, mas eu também não gosto eu não quero me beneficiar com um discurso político que me seja conveniente. Eu não sou político, eu estou político, eu sou o delegado de polícia. Então eu poderia dizer para você, Alexandre, concordo sim, olha, votem em Luiz Lima, votem em Fernando Veloso, mas eu não vou fazer isso. Eu vou te dizer que eu concordo sim, eu acho que a gente tem que pagar menos imposto, eu acho que a nossa vida, o trabalho que o cidadão emprega para poder pagar imposto, porque só paga imposto quem trabalha, quem produz. Quem não produzir não vai pagar imposto, vai viver à mercê do Estado, recebendo do Estado, né? Então eu acho que quem faz isso deve pagar o mínimo possível. O ideal seria que a gente não pagasse nada. Só que a gente, para viver em sociedade, a gente precisa disso. Então eu concordo sim, sou a favor. Agora a gente tem que olhar para esse... A gente já sabe o que a gente quer fazer. O que a gente tem que fazer, o que a gente precisa é como fazer isso. Então a gente quer menos imposto. Como a gente faz isso? É diminuindo o Estado, é a gente tendo transparência, de como é que o Estado pega esse dinheiro, né, a título de imposto. A gente precisa ter participação das pessoas para que elas participem nesse processo, se engajem no teu movimento, por exemplo, e vejam lá o que eu posso fazer para ombrear com o movimento combustível sem imposto. O que eu preciso fazer? Como é que eu posso fazer? As redes sociais hoje estão aí latentes, estão bombando. Você faz alguma manifestação, aquilo pode rodar o Brasil, pode rodar o mundo. Então você é a favor do movimento sem imposto, né? Combustível sem imposto. Movimento combustível sem imposto, você é a favor? Então vai lá na rede social, curte o vídeo lá, se manifesta, reproduz isso para os teus amigos, outras pessoas vão falar. Esses movimentos, eu acredito na participação, acredito numa gestão pública participativa. Então, você está me perguntando, você quer que eu diga, eu sou favorável sim, sou a favor e convoco quem também seja a favor a participar, para a gente descobrir a melhor forma de fazer isso. Não de uma forma politicamente conveniente, né? Fazer e fazer, não. Qual é a melhor forma? Como fazer? A gente não pode abrir mão de uma parcela de responsabilidade que é do Estado, que é uma parcela que tem a ver com o essencial, então, serviços de Estado como a saúde, a segurança, a educação, e a gente pode ter outros em outras áreas, como a cultura, questões tecnológicas, tem uma série de questões que são essenciais de uma máquina de Estado, não máquina de governo. Eu acho que o que você fala, assim, o que está pesado, o que está carregando, o que está onerando, o que está fazendo a gente ter combustível com mais imposto, não é a máquina do Estado, é a máquina do governo. Quando a gente olha para o poder público, seja ele o federal, estadual, municipal, a gente precisa olhar para aquilo e ver que aquilo não é uma coisa única, aquilo não é um bloco único. Ali você tem o que é a máquina de Estado, que a gente precisa e sempre vai precisar. Seja o governo que for, seja a linha de ideologia que for, você sempre vai ter que ter uma máquina de Estado ali, porque a gente vive em sociedade. Agora, a máquina do governo, essa sim, essa que aí entra aí aumenta os cargos comissionados, aumenta a despesa em cargos especiais, a gente passando por um programa de recuperação fiscal, né? E aí você tem o governo municipal aumentando os cargos comissionados. Então, se aumenta isso, você vai precisar de mais imposto, não é só no combustível, não, você vai precisar de mais imposto de tudo para pagar isso. Então, e aí, por isso que eu te convido a fazer essa luta, olhando assim, como fazer. Então, vamos cortar sim. Se a gente puder até, a máquina do governo, ela tem que ser quase nenhuma. Quase nenhuma. O que tem que haver é a máquina do Estado, e a máquina do Estado é o essencial. Então, com o essencial a gente vai ter que pagar sim. Só que a gente, brasileiro, a gente carioca, a gente cidadão fluminense, a gente gera muita renda. A gente trabalha muito. O brasileiro é empreendedor por natureza.
E quando ele está empreendendo, ele está gerando muita renda. E quando ele gera renda, ele vai gerar imposto. Agora, ele gera renda demais, imposto demais. Então o brasileiro hoje trabalha muito. Nosso povo é um povo que não trabalha 4, 5, 6 horas, sabe? Ou 8 horas por dia, trabalha 10, 12, 14. E tem gente que quer fazer semelhança com os chineses porque trabalham 20 horas por dia. Não, que trabalhar 20, eu quero viver, quero ter família, quero me dedicar ao lazer. A população, o cidadão, ele trabalha a vida toda, não é para ele aposentar e continuar trabalhando 15 horas por dia de novo. Ele faz isso porque a gente tem uma carga tributária gigantesca, porque a gente paga muito imposto no combustível e tudo mais. Então o brasileiro já trabalha muito, então ele já gera muita riqueza. Agora a gente precisa conter o ânimo, conter a ganância, conter a ânsia, né, das máquinas de governo que consomem. Agora, a máquina de Estado não, a máquina de Estado é que assegura o bem-estar, a máquina de Estado é que garante que as pessoas menos favorecidas, as pessoas que não têm condição, as pessoas que de alguma maneira tropeçaram e não conseguem gerar renda para sustentar suas famílias, enfim, que não estão inseridas nesse contexto, e a gente vai ter isso, é um olhar social, que não tem nada de ideologia nem de direita nem de esquerda, a gente precisa atender, a gente não pode deixar de fazer isso, porque nem todo mundo vai ter condição, né, de pagar um plano de saúde. Então a gente tem que ter um sistema de saúde para atender essas pessoas. A gente tem países como Portugal, por exemplo, meus pais são portugueses, estão lá agora, por acaso, o plano de saúde dos meus pais, são 2 pessoas de idade, é uma fortuna. Quer dizer, é uma fortuna para mim, né? Uma fortuna para minha família, que não é rica. Isso é um absurdo. Meu pai trabalhou a vida inteira. Meu pai trabalhou 60 anos fazendo a mesma coisa, um serviço, né, pesado, para poder assegurar que a família dele ia ter plano de saúde. Está errado isso. Meu pai ele deveria ter mais condição de ter passeado mais, de ter gastado mais dinheiro fazendo uma viagem aqui ou ali. Ele não fez porque ele tinha que pagar uma fortuna de plano de saúde, assim como muita gente que está ouvindo a gente. Né? Agora, em Portugal, ele não precisa pagar plano de saúde, porque em Portugal o hospital lá é de qualidade, ele vai lá e é atendido lá. Ele paga plano de saúde do governo, mas ele paga. Mas paga uma mixaria, comparado ao que paga aqui, é uma mixaria. Sim. Não chega nem a 20% do valor que ele paga aqui. Então é irrisório e tem um atendimento de qualidade. Por que Portugal consegue fazer isso e o Brasil, com a riqueza que tem, não consegue? É claro, porque no meio do caminho a gente tem uma máquina, e aqui eu não estou defendendo a política portuguesa não, tem os seus problemas também, mas é porque a gente tem uma máquina aqui de governo que, de acordo com a conveniência de quem entra, seja A, seja B, seja C, ele vai lá e carrega 300, 400 pessoas, 500, 2.000 pessoas para ganhar carro comissionado, carro para ficar a serviço dele, e por aí vai. Alguém tem que pagar essa conta, viu? Governo não gera riqueza, o governo consome riqueza. Aí vai para o combustível, vai para todo lugar, vai para tudo que é... Qualquer movimento que a gente faz, a gente respira, a gente está pagando imposto. Uma outra pergunta objetiva. Uma das questões que gera isso tudo é a falta de emprego. Você hoje no Brasil, você não produz um tênis, porque se produz no Camboja, no Vietnã, mas aqui no Brasil não vem, porque contratar no Brasil é quase uma atividade criminosa. Então, um dos nossos cortes é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um gerador de desemprego bizarro. Nós vamos cortar a Justiça do Trabalho, o trabalhador que tiver um litígio vai conversar lá na Justiça Civil, como é normalmente na maioria dos países. O que você acha de cortar a Justiça do Trabalho? São 18 bilhões por ano para a gente ter gasolina, comida e passagem mais barata. Sim ou não na Justiça do Trabalho? Olha, pergunta difícil, né? Pergunta difícil, que é segmentos da justiça. Aí você não tem só a Justiça do Trabalho, você tem outros. Mas seria só a Justiça do Trabalho, somente? Mas a gente tem a Justiça Militar, por exemplo, também, que a gente poderia considerar no mesmo grau de dificuldade. De novo, uma resposta direta, sim ou não, eu acho que é complicado. A gente tem muita coisa que precisaria ser enxugada, né, na Justiça do Trabalho, assim como na própria Justiça Comum também. Né? Hoje, o fato é, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, a gente tem um universo de pessoas, de cidadãos, que não estão conseguindo ter as suas demandas atendidas, porque os processos demoram muito tempo, né? Porque quem não consegue ser atendido através de uma gratuidade de justiça pela Defensoria Pública, não consegue ter as suas demandas apreciadas pela Justiça. Então a gente tem, uma vez mais eu digo, na Justiça, assim como no Poder Executivo, você tem a Justiça de Estado e, vamos dizer, a Justiça de Governo, vamos chamar assim, que é um pouco tecnicamente equivocado, mas para dar uma ideia. Você tem gordura que tem que ser tirada daí. Eu não sou muito chegado a radicalismos, então eu diria assim, cortar o seu trabalho, eu não sei. Eu acho que isso talvez seja uma afirmação que eu vá fazer sem ter base para dizer isso. Agora, eu posso dizer, eu acho que
que tem fundamento, sem eu fazer nenhuma pesquisa, que tem muita gordura para ser tirada assim. Agora, se é o ponto da gente extinguir ou não, agora a questão é mais valioso do que qualquer coisa, mais valioso do que dizer se a gente deve ou não acabar com a justiça do trabalho ou qualquer outra, é dizer o seguinte: as pessoas estão sendo atendidas ou não? Acho que a resposta é não. Elas não estão sendo atendidas. Na justiça do trabalho, na justiça comum, elas não estão sendo atendidas. Pela polícia, na saúde, elas não estão sendo atendidas. É isso que interessa. A gente só está conversando aqui porque existe uma pessoa lá interessada, que é o cidadão que está ouvindo a gente. Senão a gente não estaria. A gente não está aqui pelo político, a gente está aqui pelo cidadão. Esse cidadão está sendo atendido? Não está. O que precisa fazer para ele ser atendido? Então a gente precisa enxugar. Então ele tem uma demanda judicial lá, que para ele é uma demanda super importante, mas que para a polícia ou para a justiça é uma coisa que não tem violência ou não é de uma grande gravidade, aí aquilo vai ficando lá e ele espera 2, 3, 4, 5, 10 anos para ver aquilo resolvido. Isso não pode acontecer, porque esse cidadão que tem essa demanda é o cara que paga o imposto. Então ele tem o direito de ter a sua demanda atendida pelo Estado. E aí eu reforço de novo, eu digo, sem extremos, sem radicalidade, né? Eu não estou aqui criticando, mas eu acho assim, o que tem que resolver é que essa pessoa tem que ter a sua demanda atendida. O que precisa fazer de cara? Ele precisa participar, ele precisa ter acesso aos dados para ele poder dizer do que ele concorda e do que ele não concorda. Então tem que ter transparência. Então acho que a participação do cidadão e transparência não vão resolver todos os nossos problemas, mas já é um caminho para a gente começar. Então, se a Justiça do Trabalho gasta muito, se a Justiça do Trabalho resolve pouco, se a polícia não atende todas as demandas que chegam na delegacia, nas viaturas, enfim, se elas não estão em todos os lugares onde ela tinha que estar, o cidadão precisa saber por quê. Como é que ele sabe por quê? Se tiver transparência. Se tiver transparência nos dados. Então, tem muito dado que o poder público ele pode colocar à disposição das pessoas, né? Quais são as pessoas que procuram? Eu vou aproveitar fazer aqui. No Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto de Segurança Pública, que coloca uma série de dados à disposição das pessoas. Se você for procurar lá, o nível de busca lá é muito pequeno. Sabe por quê? Porque as pessoas... Quem não sabe que a situação da violência no Rio é grave? Todo mundo sabe. Agora, você sabe se no seu bairro, o crime contra o patrimônio, os roubos na rua, estão maiores do que no bairro vizinho ou não? Aí você diz, eu vou ligar para um delegado amigo meu. Não, você não precisa ligar para ninguém. Você vai lá no site do Instituto de Segurança Pública, lá no isp.gov.br, e você vai ver os dados. Você consegue consultar se no teu bairro tem mais roubo, se a violência contra a mulher diminuiu ou não. Você tem gráficos lá. Se os estelionatos, que é um crime que está aumentando muito, tudo diminuiu na pandemia, por razões óbvias, né? Agora o estelionato está aumentando absurdamente. Quantas pessoas estão falando isso? O estelionato não tem violência, mas o estelionato pode quebrar segmentos da indústria. Então, por exemplo, no turismo, quando você tem grandes eventos no Rio, Carnaval, Réveillon, eventos grandes que mobilizam muita gente, vem legiões de golpistas, vêm do Brasil todo para o Rio de Janeiro, para praticar golpes. Aí eles clonam o cartão, eles fazem um inferno. Isso pode representar uma vida de trabalho das pessoas, porque a pessoa pode ter o cartão clonado e ali tomar um tombo ali de 10, de 20, de 50 mil reais, dependendo do golpe. Pela internet hoje, esses golpes são muito comuns, a gente não vê as pessoas reclamando isso. Mas eu tenho certeza, pelo volume de ocorrências que a gente vê, eu acesso o site do ISP lá, você vê que isso está aumentando muito. O número de pessoas vítimas de golpes é absurdo. As pessoas não estão reclamando do Estado isso. E se reclamarem, o Estado vai dizer, olha, peraí que eu estou aqui assoberbado com os crimes. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Eu quero ser atendido, eu pago imposto. Então, são questões que eu acho que são importantes, que se resolvem. A minha fala é uma falazinha só, né? Mas se resolve se as pessoas tiverem acesso aos dados. Para terem acesso aos dados, elas precisam ter transparência. Agora, elas precisam dar o primeiro passo. O primeiro passo é participar. Então, tem como você participar? Eu sou candidato a vice-prefeito com o Luiz Lima, na coligação PSL e PSD. Agora, eu posso fazer muita coisa, eu estou tentando fazer, vou cumprir a missão que me deram, né, que eu assumi. Agora, cada cidadão, né, dos 7 milhões e 300 mil pessoas que tem na cidade do Rio, elas têm um papel importantíssimo que elas podem fazer sem sair do sofá. É ali, ao invés de postar só fotinha no Instagram, ou curtir isso e aquilo, é participar do processo. Tá? Falando pra caramba, acho que é isso, acho que dá para colaborar um pouco assim. Isso aí foi Fernando Veloso, vice-candidato a prefeito do Rio de Janeiro com o Luiz Lima no PSL, falando para combustível sem imposto. Segue a gente aí com csibr.org. Obrigado.